Às margens da sociedade repousava uma verdade velada, onde as dúvidas se transformavam em convicção e a multidão vaiava os rebeldes. Os profetas, indiferentes ao julgamento, mantinham suas crenças não ortodoxas, ideias que acabariam se tornando um plano de possibilidades. Número 10. William Billy Mitchell, general do Exército dos Estados Unidos, nasceu em Nice, França, e cresceu em Milwaukee, Wisconsin. Após um período de aulas particulares, Billy foi matriculado no Racine College de Wisconsin, onde passou 6 anos antes de ser transferido para o Columbia Preparatory. De lá, ele ingressou na Universidade George Washington no outono de 1895. Ele estava lá há 3 anos como estudante do 3º ano, quando os Estados Unidos declararam guerra à Espanha, iniciando a Guerra Hispano-Americana. Por ser um jovem cidadão americano, Billy foi alistado como soldado raso no 1º Regimento de Infantaria de Wisconsin, o que lhe permitiu servir em Cuba e nas Filipinas, onde ele chegaria ao posto de 1º tenente. Em 1901, ele foi destacado para o Alasca, onde estudou experimentos com planadores. Em 1903, ele foi promovido a capitão e frequentou a Escola de Linha do Exército. Em 1906, relembrando seus estudos no Alasca, Billy escreveu um artigo que acabou sendo quase uma profecia. Em suas declarações escritas, ele previu que em poucos anos as guerras seriam travadas no ar e sob o mar. Após servir na fronteira mexicana, ele integrou o Estado-Maior-Geral e em 1915 foi designado ao Corpo de Comunicações, na seção de aviação. Aprendeu a voar um ano depois e virou comandante adjunto. Nesse momento, outra guerra estava prestes a explodir, levando o comandante a ir para a França para estudar a produção de aeronaves militares, tendo em mente sua profecia de 1906. Ele chegou logo após os Estados Unidos declararem guerra à Alemanha. A partir de 1916, Billy passou a defender a importância do poder aéreo, apoiado por Sir Hugh Trenchard, comandante da Força Aérea Real. Billy afirmou que aeronaves militares poderiam afundar navios de guerra, tornando-se o principal sistema de defesa costeira. Ele defendia que ataques aéreos estratégicos poderiam decidir futuros conflitos. O brigadeiro, porém, foi ignorado, descartado e suprimido por oficiais superiores. Então, a partir de 1920, Billy começou a testar suas teorias, demonstrando que aeronaves poderiam, de fato, afundar navios de guerra blindados. Entre suas primeiras demonstrações bem-sucedidas estava o teste de 1921 no navio alemão capturado, SMS Ostfriesland. Apesar da precisão, Billy foi considerado louco e insubordinado. Suas sugestões e testes inflexíveis acabariam resultando em sua corte marcial por insubordinação. Como resultado, ele renunciou ao cargo de coronel, amargurado pela ignorância do exército. 15 anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi o primeiro a afundar encouraçados com aeronaves em combate, e o ataque a Pearl Harbor demonstrou claramente as ideias de Billy. Número 9. Ted Kaczynski nasceu em Evergreen Park, Illinois, e era uma criança brilhante. Desde jovem, ele demonstrou afinidade com a matemática e aos 16 anos já estava frequentando a Universidade de Harvard. Ele concluiu seus estudos de graduação em 1962 e entrou na Universidade de Michigan para estudar matemática, obtendo um doutorado em apenas 5 anos. Após seus estudos, ele assumiu o cargo de professor assistente na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ted não era uma pessoa muito sociável ao longo de sua vida, e enquanto estava em Berkeley, desenvolveu um certo desprezo pela tecnologia e pelos aparatos da vida moderna. Depois de deixar seu cargo na universidade, em 1969, ele vagou de cidade em cidade antes de se estabelecer em Lincoln, Montana, onde seu irmão David havia comprado um terreno. Ele permaneceria nessa região pelos 24 anos seguintes. Mesmo na idade adulta, ele não abandonou seu desprezo pela tecnologia e em 1978 seu ódio o tornou descontrolado, levando a uma campanha destrutiva e implacável que durou vários anos.
Em 1995, após espalhar o caos pelo país, o ódio de Ted pela civilização tecnológica e industrial moderna culminou em um manifesto de 35 mil palavras sobre os perigos que a tecnologia representa. A criação da declaração permaneceu consistente com a vida de Ted, sempre estando à frente de seu tempo. O manifesto revelou várias ideologias que, na época, eram incompreensíveis para a sociedade. A época era bem menos avançada tecnologicamente que hoje, mas poucos percebiam os perigos. No documento intitulado Industrial Society and Its Future, Ted argumenta que a tecnologia está em um caminho para destruir a liberdade humana. Ele sugeriu que o excesso dela pode causar sofrimento psicológico severo. Esse avanço necessário não só afetou a vida humana, mas também teve um grande impacto no meio ambiente. Ele alegava que a tecnologia degradava a natureza. O manifesto afirmava que as pessoas precisam de objetivos, mas a industrialização prejudica isso, reduzindo a autonomia ao suprir todas as necessidades automaticamente. Ted achava necessário proteger a natureza selvagem da invasão do desenvolvimento imparável da tecnologia. Na época, o tom de Industrial Society and Its Future sugeria desigualdade e caos. Seus conceitos insondáveis levaram Ted a ser amplamente condenado, em grande parte por causa da implementação forçada de suas ideias. Durante esse período, relativamente pouco tecnologizado, as ideias foram descartadas e vistas como extremismo. Embora sua postura agressiva em relação às suas ideologias seja, sem dúvida, desaprovada, 31 anos depois de tornar suas crenças conhecidas, Ted não poderia estar mais certo sobre o impacto da tecnologia. A conveniência, o fácil acesso à informação e a rápida dispersão de dados geraram dependência, sem oferecer algo realmente valioso à experiência humana. Em vez de trabalhar ao lado da tecnologia, mantendo um senso de realização na vida, os humanos tentaram se adaptar a esse avanço. A tecnologia, como Ted afirmou, tem poder absoluto sobre a humanidade e nada é imune a ela. Nem mesmo a natureza. Por exemplo, o ChatGPT consome 10 vezes mais energia do que a busca do Google. Ele emite 8,4 toneladas de dióxido de carbono por ano e utiliza 700 mil litros de água potável durante o treinamento nos data centers, a mesma quantidade de água usada para produzir 320 Teslas. De 20 a 50 perguntas ao ChatGPT consomem o equivalente a 500 mililitros de água engarrafada e há bilhões e bilhões de pessoas usando-o. E isso é apenas uma parte microscópica da teia que é a tecnologia hoje em dia. Número 8. Nascido em Killeen, Texas, em uma família de policiais, Adrian Schoolcraft seguiria, sem surpresa, os passos dos pais. Antes dos 18 anos, Adrian se alistou na Marinha dos Estados Unidos, servindo a bordo do USS Blue Ridge. Durante seu serviço, ele recebeu a Medalha de Serviço de Defesa Nacional e a Medalha de Boa Conduta. Dispensado do exército, ele voltou ao Texas e depois se mudou para Nova York, onde sua mãe morava. Inspirado pelo incentivo de sua mãe e por seu senso de dever, Adrian se candidatou à NYPD e passou no exame de admissão, sendo rapidamente aceito. Após uma breve designação para o Distrito 75 do Brooklyn durante a Operation Impact, ele foi transferido para o Distrito 81. A vida de farda logo mostrou ser bem diferente do que ele imaginava. No departamento, algo perturbador surgiu entre os homens de azul. Enquanto Adrian estava decidido a servir seu país, não apenas aplicando a lei, mas também se envolvendo com a comunidade, alguns daqueles que trabalhavam ao seu lado tinham outras ideias. Entre junho de 2008 e outubro de 2009, ele fez uma série de gravações dentro da Delegacia 80 e expondo, por fim, um abuso de poder. Ele descobriu que policiais de campo recebiam ordens de oficiais superiores para aumentar prisões, o que certamente seria feito por métodos questionáveis. Como exemplo dessas conversas, havia uma gravação do dia 31 de outubro de 2009 que capturou o comandante Steve Mariello dizendo o seguinte sobre a invasão de um conjunto de apartamentos,
abre aspas, todo mundo vai, eu não me importo. Vocês estão na 120 Chauncey e eles estão abrindo champanhe, prendam-nos. Registrem eles no sistema, estão de bandana, prendam. Todo mundo vai hoje à noite. Mariello até sugeriu que menores de idade também deveriam ser presos. As fitas mostraram um retrato irrefutável das práticas das forças de segurança, práticas que colocavam a justiça em segundo plano e as estatísticas como prioridade. Naquele ano, Adrian se cansou e começou a relatar suas descobertas, denunciando colegas às autoridades. Apesar de ter provas do que ocorria no departamento, suas denúncias foram ignoradas e ele virou alvo de investigação intensa. Adriano começou a receber avaliações negativas de desempenho e foi instruído a aumentar prisões, numa tentativa de silenciá-lo. Bilhetes surgiram em seu armário sugerindo que pedisse demissão se não gostava do trabalho. Em vez de ouvirem suas preocupações, os oficiais o mandaram para avaliações psicológicas, pressionaram-no a entregar as armas e aceitar um cargo administrativo. Adriano foi reagendado para falar com investigadores do NYPD sobre sua denúncia e avisado que a reunião seria confidencial. Mas, pelos 4 dias seguintes, ele foi colocado sob monitoramento forçado e as tensões atingiriam o auge na noite de 31 de outubro de 2009. A polícia entrou no apartamento do oficial e acionou 2 gravadores que registraram tudo em tempo real. Esses eventos foram o interrogatório, as repreensões e a retirada forçada de Adriano Schoolcraft. Ele foi colocado em um ônibus após um oficial ordenar sua remoção por não aguentá-lo mais. O policial foi levado ao centro médico do Hospital Jamaica, onde falsificaram relatórios de instabilidade mental. Por fim, o pai dele o encontrou e Adriano foi liberado do confinamento. Mas mesmo depois de tudo isso, ele se recusou a recuar. Ele enviou as fitas do NYPD ao Village Voice. O público já sabia do que ele passou e achava que ele era louco. A divulgação das gravações, em 2010, confirmou suas alegações, chamou a atenção do público e trouxe escrutínio à corrupção no NYPD. Subsequentemente, uma investigação interna foi realizada no departamento e no final de 2012, a reputação de Adriano seria restaurada. O tempo todo ele tinha razão. As cotas de prisões não correspondiam ao número de crimes relatados, revelando um cenário de prisões sem motivo. Em 2015, Adrian venceu processos tanto contra o Hospital Jamaica por confinamento indevido, quanto contra o NYPD por assédio. A história deste policial serve como um testemunho dos perigos que os denunciantes enfrentam e expõe a profundidade à qual a corrupção pode chegar. Os esforços de Adrian Schoolcraft quase lhe custaram a liberdade e a tranquilidade. Mas no final, ele estava certo, e suas gravações se tornaram um ponto crucial nas discussões sobre responsabilidade, abuso de poder e reforma sistêmica. Número 7. Ferdinand Foch serviu como marechal da França e comandante das forças aliadas durante os meses finais da Primeira Guerra Mundial, e ele demonstrou grande interesse pelo meio militar desde a infância. Quando jovem, Ferdinand ouvia histórias do avô sobre suas campanhas como oficial nas eras revolucionária e napoleônica. Aos 6 anos, Ferdinand já lia descrições de batalhas em obras históricas, o que o direcionou para sua futura carreira. Em 1914, aos 63 anos de idade, Ferdinand já havia sido designado para o comando do 20º Corpo de Exército francês. Naquele ano, a Primeira Guerra Mundial começou e, em agosto, Ferdinand liderava suas tropas na Batalha das Fronteiras para tentar deter o avanço alemão. A manobra foi um sucesso e levou o general Joseph Joffre, o comandante em chefe, a promovê-lo. Ferdinand assumiu o comando do 9º Exército, o que ajudou na vitória na primeira batalha do Marne. Após coordenar estratégias entre os exércitos francês, inglês e belga durante as batalhas do Somme e de Ypres, Ferdinand ocuparia o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército francês em 1917, uma posição que o colocou responsável pela estratégia militar na frente ocidental.
Um ano depois, foi promovido e elogiado como comandante em chefe dos exércitos aliados. No mesmo ano, seu sucesso o levou à nomeação como comandante supremo. Sua liderança na Segunda Batalha do Marne foi decisiva, marcando um ponto de virada na guerra. O contra-ataque coordenado dos aliados, sob o comando de Ferdinand, interrompeu o avanço da Alemanha. A menção de suas capacidades, sucessos e patente é importante neste caso porque, apesar de ser tratado com tanta reverência, quando chegou a hora de assinar a trégua, muitos o consideraram exagerado. Foi em 28 de junho de 1919 que o Tratado de Versalhes entrou em vigor. Os termos escritos formalmente encerraram a guerra. Ele impôs obrigações militares, econômicas e territoriais significativas à Alemanha. Ferdinand, no entanto, percebeu a fragilidade desses termos e fez uma declaração polêmica. O comandante achava que os termos eram muito brandos com a Alemanha. Ele os descreveu como brandos e disse que certamente causariam conflitos futuros. Isso não é paz, é um armistício por 20 anos. Ferdinand quis dizer que o Tratado de Versalhes foi só uma pausa nos conflitos causados por tensões não resolvidas. Ninguém deu ouvidos ao aviso, confiando que os papéis garantiriam que outra guerra não surgiria no mundo. Embora sua carreira militar tenha continuado até 1929, Ferdinand era considerado uma figura controversa por suas declarações sobre a verdade. Bem, 20 anos e 64 dias depois, a Segunda Guerra Mundial irrompeu, tornando-se o conflito mais fatal da história. Número 6. Embora hoje seja considerado o pai da imunoterapia, William Coley nem sempre foi visto como um modelo para o cientista clínico moderno. Nascido em Connecticut, educado em Yale e formado em medicina por Harvard, o Dr. Coley teve carreira ilustre. Depois de se tornar doutor, ele atuou como cirurgião ortopédico e chefe da unidade de sarcoma ósseo no Memorial Hospital, em Nova York. Aqui, ele criaria métodos bizarros e controversos para tratar pacientes com câncer. Ele injetava bactérias neutralizadas pelo calor nos pacientes, acreditando que isso ativaria as defesas naturais do corpo. Coley encontrou inspiração através da frustração de ter perdido um de seus jovens pacientes para o sarcoma. Em busca de uma solução, ele acabou encontrando outro caso em que um paciente com câncer apresentou regressão do tumor após contrair uma infecção grave de pele pós-operatória, conhecida como erisipela. O paciente estava à beira de uma infecção fatal, mas seu corpo reuniu a resposta imunológica e venceu as bactérias, salvando sua vida quando ainda não havia antibióticos. Coincidentemente, os tumores cancerígenos do paciente reduziram a um tamanho quase imperceptível e ele saiu do hospital dias depois, sem sinais da doença. Coley teorizou que, durante a infecção bacteriana, uma toxina foi liberada, que acabou atacando não apenas as bactérias, mas também outros corpos estranhos. Depois de vasculhar os prontuários médicos, o doutor encontrou casos semelhantes, um combustível que alimentaria ainda mais as chamas da inspiração. No Hospital Memorial, as toxinas de Coley nasceriam, mas somente pelas mãos do próprio doutor. Embora ele tivesse autorização para tratar pacientes com seu coquetel bacteriano experimental, injetando mais de 1.000 pacientes com uma mistura de estreptococo e mofo rosa, Coley ainda enfrentava ceticismo e críticas de seus colegas. Ele foi ridicularizado e rebaixado pela comunidade médica, que considerava seus métodos infundados, não convencionais e perigosos. Coley também foi alvo de críticas negativas e resenhas críticas no Jornal da Associação Médica Americana em 1894. Apesar de toda a ridicularização contra seus experimentos, o doutor continuou a ser um pioneiro em um possível tratamento contra o câncer e os tumores que surgem dessa doença. Foram mais de 4 décadas de esforço até que a comunidade médica reconhecesse seu trabalho. Em 1934, apesar da resistência, a publicação New and Non-Official Remedies da Associação Médica Americana declarou que as toxinas de Coley poderiam ser necessárias em casos inoperáveis.
Mas, na década de 1960, após seu falecimento, a mistura teve o uso restringido e, posteriormente, ofuscada pelo desenvolvimento da quimioterapia. A Sociedade Americana do Câncer chegou a chamar seus esforços de charlatanismo. Esse esforço ridicularizado acabou se tornando precursor da imunoterapia moderna contra o câncer. No final das contas, ele não era louco. Apesar de seu trabalho ter sido amplamente rejeitado em vida, a hipótese de Coley sobre o poder do sistema imunológico contra o câncer foi confirmada por avanços científicos posteriores. No final do século XX e início do século XXI, a imunoterapia surgiu como uma abordagem revolucionária para o tratamento do câncer, aproveitando as próprias defesas do corpo para atacar e destruir as células cancerígenas. Número 5. Ross Perot, nascido em Texarkana, Texas, foi um empresário e filantropo americano que concorreu como candidato independente à presidência dos Estados Unidos em 1992 e novamente em 96. Ele estudou 2 anos no Texarkana Junior College, antes de ingressar na Academia Naval dos Estados Unidos, em Annapolis, Maryland. Ele serviu na Marinha dos Estados Unidos de 1953 a 57. Depois, trabalhou como vendedor na International Business Machines Corporation. Em 1969, já um empresário de sucesso, ele lançou uma campanha desastrosa para libertar prisioneiros de guerra americanos que estavam detidos no Vietnã. 10 anos depois, ele financiou uma operação bem-sucedida para resgatar 2 funcionários da EDS de uma prisão no Irã. A próxima novidade que ouviríamos de Perot veio em 1992, quando ele apareceu como convidado no programa Larry King Live, da CNN, e anunciou que entraria na eleição presidencial como candidato. Inicialmente, Perot era preferido por eleitores insatisfeitos com os partidos, enquanto Clinton enfrentava escândalos pessoais e Bush via sua presidência enfraquecida pela economia em queda. Na esperança de atrair mais cidadãos para o seu lado, Perot faria campanhas não tradicionais, focadas em anúncios no estilo infomercial de 30 minutos. Ele só aparecia raramente em eventos para discursar. Boa parte de suas políticas focaria na oposição ao NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, apoiado por Clinton e Bush. Foi durante um debate televisionado em 1992 que Perot disse a coisa mais absurda que as pessoas lembrariam por décadas. O candidato mencionou sua aversão ao NAFTA durante o debate, dizendo, abre aspas, nós fazemos os acordos comerciais mais idiotas do mundo, fecha aspas, seguido de, abre aspas, você volta para os acordos que fizemos, fecha aspas, disse ele para Al Gore. É surpreendente que adultos tenham feito isso. Ao mencionar o acordo, Perot fez uma declaração absurda que levava muitos apoiadores a acharem que ele era louco. Ele disse, se só pensar em ganhar dinheiro, haverá um grande som de sucção indo para o sul. O candidato mencionava essa visão de que o NAFTA causaria um êxodo rápido e massivo de empregos da indústria americana para o México, devido a salários mais baixos, padrões trabalhistas fracos e pouca regulamentação ambiental. A posição de Perot sobre o acordo e a expressão enorme som de sucção levaram à sua ridicularização e ao rótulo de alarmista. Economistas, empresários, Clinton e diversos republicanos rejeitaram as preocupações como exageradas, mesmo que muitos deles nunca tivessem lido o acordo. Por isso, argumentava-se que o livre comércio era um acordo que gerava empregos. O NAFTA foi ratificado e em 1º de janeiro de 1994 entrou em vigor com a declaração de que derrubaria as barreiras comerciais entre nossas 3 nações e criaria 200 mil empregos nos Estados Unidos até 1995. No fim, a previsão de Perot se mostrou em grande parte correta e o enorme ruído de sucção foi ouvido e sentido em todos os lugares. Após a implementação do NAFTA, a economia sofreu impactos significativos, incluindo o êxodo em massa de empresas previsto anteriormente. Os salários nos Estados Unidos também foram reprimidos, e o setor industrial americano viu uma queda acentuada no número de empregos.
Diversos setores, principalmente o automobilístico, transferiram a produção dos Estados Unidos para o México. Entre 2009 e 2017, a maioria das novas fábricas de montagem de automóveis na América do Norte foi construída no México. Em 2018, os alertas de Perot finalmente foram reconhecidos como válidos, levando ao estabelecimento do Acordo Estados Unidos-México-Canadá, criado para corrigir os desequilíbrios que o NAFTA gerou. Número 4. O programador americano e defensor do software livre Richard Stallman, também conhecido como RMS, é formado em física pela Universidade de Harvard. No primeiro ano da universidade, ele ingressou no Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E aqui, ao lado de James Gosling, ele escreveria o editor de texto Emacs na linguagem de programação C. Stallman depois iniciou seu próprio projeto, o GNU, visando criar uma versão livre do Unix da AT&T. Em 1985, ele fundou a organização sem fins lucrativos Free Software Foundation, que tinha como foco apoiar o projeto GNU. Anos depois, ele recebeu a Bolsa MacArthur, um prêmio para gênios que concede apoio financeiro substancial sem condições. A partir daí, recebemos o editor GNU Emacs, o compilador GNU e o depurador GNU, que seriam todos combinados para produzir o sistema operacional GNU Linux, em 1994. Após lançar o projeto GNU, a carreira de Stallman foi marcada pelo que muitos consideraram paranoia. Ele tinha opiniões extremas sobre os perigos de sistemas proprietários, que considerava ferramentas de software fechado para a injustiça social e opressão. Stallman alertava que os dados pessoais dos usuários desses sistemas já não lhes pertenciam. Ele explicou que esse tipo de sistema não possui as 4 liberdades essenciais: executar, estudar, modificar e distribuir. O programa foi feito para controlar o usuário, não o contrário. Stallman chegou a chamar essas tecnologias de algemas criadas para impedir que usuários compartilhem ou tenham o que deveria ser seus próprios bens digitais, gerando subjugação. Além disso, Stallman foi ainda mais longe e fez afirmações ainda mais ousadas, chamando os dispositivos modernos de aparelhos portáteis de vigilância e rastreamento. As opiniões dele foram descartadas como extravagantes e ele rotulado de extremista. Mas já em 2012, vimos essas preocupações aparentemente malucas se manifestarem nas tendências da tecnologia moderna. Escândalos graves revelaram que as informações privadas do cidadão moderno não são privadas. O governo e essas empresas coletaram dados para vigilância em programas como o PRISM, permitindo à NSA acessar e-mails e dados de navegação diretamente das grandes empresas de tecnologia, como Stallman alertou. Terceiros também podem vender certos tipos de dados para o governo sem a necessidade de um mandado. E a vigilância em massa de milhões de cidadãos em diversos países provocou debates sobre a legalidade e a ética disso. Debates que seriam menores se os alertas de Stallman não tivessem sido ignorados 3 décadas antes. Apesar das críticas, a defesa de Stallman impulsionou um movimento mundial pelo software livre e direitos dos usuários. Os princípios que ele articulou, transparência, controle do usuário e a democratização da tecnologia, se tornariam a base para o desenvolvimento posterior de inúmeros projetos de software. Seus esforços inspiraram a criação de alternativas aos programas proprietários e a formação de organizações focadas na proteção da privacidade no mundo digital. Hoje, o ativismo de Stallman se reflete na expansão das comunidades de código aberto e na adoção de acordos de software que promovem a liberdade. Com o aumento das preocupações com vigilância, propriedade de dados e autonomia digital, as ideias anti-radicais de Stallman são cada vez mais vistas como premonitórias e essenciais. Número 3. Lisa Bonet é uma atriz americana mais conhecida por seu papel como Denise Huxtable Kendall em The Cosby Show, interpretando a filha da família de 1984 a 1992.
Ela também foi destaque na primeira temporada de Um Mundo Diferente, onde sua personagem vai para uma faculdade. Bonnet queria papéis mais desafiadores, além de The Cosby Show, por isso aceitou Coração Satânico. Ela também estrelou em projetos maiores, como Inimigo do Estado, Alta Fidelidade, Corridas Clandestinas, White Patch e o programa de televisão de 2008, Life on Mars. Ela também apareceu como estrela convidada na série da Sundance The Red Road, ao lado de seu agora ex-marido Jason Momoa. Apesar de outros papéis, Bonet não conseguiu evitar que seu foco retornasse ao programa do Cosby. Não com um sentimento de saudade, mas com um sentimento de aversão. Em entrevista, a atriz afirmou que Bill Cosby, que fazia seu pai no programa, tem uma energia particular. Ela descreveu como sendo sinistra e sombria, um tipo de energia que não podia ser escondida. Quando era uma estrela mirim, ela não entendia por que se sentia assim em relação ao ator. Bonet desconhecia os segredos que Cosby escondia. Somando a essa energia sinistra estavam as supostas tensões que dominavam o set do programa, especificamente entre Cosby e Bonet. De acordo com a atriz, os dois tinham ideias muito diferentes sobre escolhas profissionais. Conflitos menores entre os dois contribuíram para que ela deixasse o programa e depois fosse demitida do spin-off por Cosby. A mídia de entretenimento tratou a tensão estranha como se a estrela fosse só difícil e rebelde, sem investigar mais o desconforto dela. Vários anos depois, aquele sentimento intuitivo que Bonet havia mantido escondido acabou se mostrando correto. A natureza rebelde tinha um propósito, e aquela energia sinistra seria o primeiro alerta de que algo estava errado por trás das portas fechadas na vida de Bill Cosby. Anos depois do fim do programa de Cosby, acusação após acusação inundou as manchetes, pintando um retrato perturbador do personagem principal. Ele foi acusado de má conduta com mulheres e enfrentou os tribunais várias vezes. Ele foi condenado de 3 a 10 anos na instituição correcional estadual, cumprindo o tempo mínimo da pena. Mais tarde, ele foi libertado após a sentença ser anulada, mas aquela energia sinistra ainda permanecia com ele. Número 2. Nascido em Cincinnati, Ohio, Katt Williams deixou a família e se mudou para a Flórida com apenas 13 anos. Conseguiu emprego lá como vendedor de revistas e livros de porta em porta. Durante esse período, ele também começou a perseguir seu sonho e, aos poucos, foi entrando no cenário da comédia. Ser uma criança sozinha em um lugar novo não era tarefa fácil. Katt passou 4 anos nas ruas, ganhando algum dinheiro com gorjetas, fazendo stand-up comedy em pequenos clubes noturnos. Em 1999, Katt já era presença constante no Improv, no Comedy Club e no Hollywood Park Casino, buscando inspiração em Eddie Murphy e Richard Pryor. Ao chegar a Hollywood, esse comediante passou a conviver com celebridades, teve romances com famosas, participou de galas e premiações, consolidando seu nome. Mas, por ser famoso, Katt também seria testemunha de coisas que não conseguiria esquecer e que não poderia dizer em voz alta. No meio de 2024, porém, ele se tornaria o instigador involuntário da Era da Verdade quando apareceu no Club Shay Shay. O comediante participou de uma entrevista com Shannon Sharpe e fez um comentário aparentemente aleatório sobre Sean Diddy Combs, que mais tarde expôs ao público o lado mais sombrio do rapper. No podcast, Katt falou abertamente sobre suas experiências em Hollywood. Sharpe mencionou primeiro o colega comediante Dave Chappelle e como ele recusou um contrato de $50 milhões no início dos anos 2000. Katt contou que recusou várias ofertas milionárias de figurões porque teria que abrir mão de certas coisas para aceitar o dinheiro. A celebridade declarou: "Recusei $50 milhões 4 vezes para proteger minha integridade." Sharpe ficou surpreso, mas ainda mais quando Katt continuou. "Porque P. Diddy quer festa e você tem que dizer não para ele. Você tem que dizer não para ele. Olha, eu tenho as provas de tudo, tô te falando. É por isso que posso falar isso tão livremente."
Mais tarde, na entrevista, ele faz outro comentário velado, um aviso sombrio para as figuras do mainstream que usam sua fama para escapar de atos perturbadores e ilegais. Especificamente, Cat insistiu que todos esses desviantes iam enfrentar o inferno em 2024 e que tudo dependia deles. Todas as mentiras seriam expostas. Vários meses depois, as primeiras acusações contra Combs viriam à tona, desencadeando uma reação em cadeia que acabaria por revelar um plano perturbador de tráfico humano e má conduta, envolvendo outras celebridades durante esses chamados freak-offs. Esses freak-offs eram as festas sobre as quais Cat alertava o público, o que inicialmente gerou olhares assustados, chocados e confusos. No fim, seu alerta revelou a verdade sobre Combs, e logo mais pessoas denunciariam outras celebridades, expondo as mentiras citadas pelo comediante meses antes. Número 1. Itai Kezuki é considerado um dos mais proeminentes lutadores de sumô do Japão, tendo alcançado o alto posto de Komatsubi. Ele também manteve o recorde de mais vitórias consecutivas desde a estreia por anos, até ser superado em 2012 por Jokoryu. 12 anos antes, porém, quando tinha 43 anos e já havia se aposentado do esporte, Kezuki voltaria aos holofotes do sumô para cumprir um dever necessário: denunciar irregularidades. Durante anos, o mundo do sumô foi ofuscado por rumores persistentes de manipulação de resultados. As alegações surgiram devido ao envolvimento do crime organizado e de grupos criminosos diretamente em algumas lutas. Em 2000, as alegações de Keisuke realmente alimentariam as suspeitas. Naquele ano, o lutador revelou ter gravado secretamente algumas reuniões de sumô que frequentou. As fitas de áudio datam de um período entre 1989 e 1991, quando Keisuke ainda estava competindo. Ele não gravava para registrar detalhes, mas para sustentar suas futuras alegações. Naquele ano, ele anunciou publicamente que a manipulação de resultados era comum no sumô. Ele afirmou que até 80% das lutas eram manipuladas, sugerindo que, de 30 combates, apenas 2 provavelmente eram de verdade. Ele chegou a afirmar que, além das fitas, também tinha provas, admitindo que perdeu intencionalmente muitas das lutas porque foi pago para isso. Um exemplo ocorreu em 1991, quando ele recebeu 400 mil ienes para perder para Yokozuna, que mais tarde se tornaria o grande campeão. Keisuke explicou que o sistema não era nada secreto ou escondido dos outros lutadores. Era algo natural. Ele disse que isso era combinado nos vestiários ou por meio de assistentes. Uma prática comum desse sistema era a troca de vitórias. Te devo uma vitória, você paga na próxima. Os dirigentes do sumô também estavam bem cientes das trocas e das manipulações envolvidas, mas não conseguiram impedir, permitindo que lutas falsas fossem apresentadas ao público. A reação à afirmação de Keisuke, a Associação de Sumô do Japão o ameaçou, dizendo que, se não retratasse suas declarações, entrariam com processo por difamação. O ex-lutador de sumô, porém, recusou-se a recuar, o que levou ao título não oficial de delator maluco. Demorou mais de uma década para comprovarem as alegações de Keisuke. Desde 2010, denúncias de manipulação de resultados, uso de narcóticos e ligações com gangsters no esporte enfureceram o público japonês, levando a polícia a investigar. E em 2011 o segredo veio à tona. Investigadores confirmaram que vários lutadores participaram do esquema de apostas da Yakuza. As evidências incluíam conversas sobre manipulação de resultados nos celulares, coincidindo com alegações anteriores de Keisuke sobre suspeitas no esporte. No dia 3 de fevereiro de 2011, o sumô mergulhou na maior crise de sua história moderna. 3 grandes lutadores se envolveram no escândalo, prejudicando a reputação esportiva do Japão. Os envolvidos foram considerados culpados de manipular resultados das lutas e escolher movimentos finais em troca de dinheiro. Lutadores e treinadores foram obrigados a se aposentar, ficando proibidos de retornar ao sumô por fraude e manipulação de lutas. Obrigado por assistirem, pessoal.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até a próxima!